Então, o próprio artigo 12 já traz essa vantagem para que o advogado, antes de ingressar com a ação, ele procure um mediador extrajudicial e faça, então, uma mediação. Porque é válido judicialmente. Ele só não vai caminhar pelo SEJUSC. Você fará a distribuição normal, mas ele terá a preferência do feito. Quer dizer, então, não vai seguir aquela cronologia, né? Por exemplo, não, tá no caminho, tem não sei quantos processos na frente. Não, meu processo é pedido de homologação de acordo judicial e você lá nas suas preliminares, você evoca o parágrafo 2º do artigo 12, dizendo, não, tem um acordo extrajudicial. E, ainda tem mais, não necessariamente precisa ter um mediador. Tá? Essa é a grande verdade, né? O advogado produzindo, Yasmin Mateus, produzindo entre os clientes dele um acordo, tá? O que ele vai ter? Ele vai também ter essa preferência pelo artigo 12. Qual a diferença de você trabalhar com o mediador? Vamos lembrar daquela música dos quereres? Que o cliente chega e quer uma coisa e ele não consegue externalizar aquilo que ele quer de tanta emoção. Então vamos pegar um casal, a gente fala sempre vamos falar de vizinhos que estão brigando, melhor, né? Vamos sair um pouco da parte de família. Os vizinhos estão brigando, mas aí procura, qual o seu nome? O Anderson, o seu nome? João Vitor. Então, Luiz procura o Anderson, né? Luiz procura o Anderson e Antônio procura o João Vitor. Eles estão brigando, tá? Eles estão brigando porque um bota o som alto e ele não está conseguindo dormir, estão brigando, aí não, a lei tal, a lei do silêncio, vamos chamar para conversar. Mas aí vocês dois resolvem conversar, vocês se dão muito bem, os advogados conversam. E aí, vamos fazer o seguinte, olha só, a lei do silêncio está dizendo que não pode... então tá bom, então eu vou respeitar, tá bom. Então tá, vamos fazer um acordo, vamos pedir para homologar? Vamos? Aí vocês dois ingressam. Só que, olha só, o Antônio e o Luiz têm problemas sérios ali com eles. Sabe o que aconteceu com eles? Eles trocaram de mulheres, entendeu? Não teve jeito. Ali teve uma hora que trocou de mulher. Mas você, advogado, não sabe disso. Você acha, tá resolvido. Aí daqui a pouco vem de novo no seu escritório, procurando. Olha só, Anderson, eu vou matar aquele cara. Porque sabe o que ele fez? Tudo bem que eu tô com a mulher dele, mas ele também pegou a minha. Só que é o seguinte, antes a mulher dele era um bagulho, entendeu? Ele não pagava a mulher de salão, ele não pagava nada, ele botava a mulher para cozinhar. E aí eu botei a mulher toda prontinha, agora o que ele faz? Tá dando em cima dela. Olha, eu vou matar aquele cara. E quer saber de uma coisa? Ele botava som alto. Agora quem vai botar som alto sou eu. Ele vai ver só o que vai acontecer. Eu vou fazer festa, vou infernizar a vida dele. Bom, isso nós chamamos espiral de conflitos, que o advogado não dá conta. Por que esse acordo? Vai dizer assim, gente, mas o acordo foi homologado, tá tudo certo. Aí o Anderson fala, poxa, vocês vieram aqui. A gente vai... doutor Anderson, olha só, não se mete isso não. Isso aí é coisa de marido e mulher, e não se mete isso não. O senhor deve ter seus problemas também, que eu também não estou me metendo na sua vida. E o que é que o cara faz? Você evade do seu escritório e você, que deu o cliente, nunca mais te procura. Você nem sabe o que aconteceu. Vamos deixar o final da história para lá, que não estamos aqui para falar, para protagonizar a personagem Nelson Rodrigues. Mas o fim não deve ter sido muito bom. Mas com a mediação, aí que vem a diferença. Qual é a vantagem de você fazer chegou o cliente no seu escritório, você levar para o mediador? Que o mediador vai rebuscar aquela história. E no final, ele vai perceber que aquele som alto, aquela reclamação do som alto, tem outras histórias embaixo, né? Aquele som alto era só a ponta do iceberg. Embaixo tem muito angu, né? E aí a gente tem também nós temos aqui, não dá pra gente fazer o gráfico, mas nós temos aqui a teoria do U, né? Em que embaixo tem muita história para contar. E o advogado não é formado para isso. Como nós vimos lá, o advogado, ele é formado para
entender a lei, passar a lei, e as pessoas, nós pessoas também temos que respeitar as leis, mas nós somos técnicos em leis, nós sabemos as leis. Então, a vantagem de se procurar um mediador é essa, que o advogado vai procurar o mediador vai conversar com seus clientes até onde não puder mais, e tem exceções que são remuneradas, e no final o mediador vai chamar os advogados, vai dizer, ó, nós chegamos a este entendimento. O advogado não precisa saber o que tem ali embaixo daquele iceberg. O advogado, tá bom, então nós vamos homologar esse acordo. O acordo foi o seguinte, ele preferiu se mudar, entendeu? Porque não dá para morar perto de ex-mulher. Pronto, isso foi uma solução que eles trouxeram, eles é que fizeram aquela autocomposição. Por mais imaginativos que fôssemos, nunca chegaríamos a uma conclusão tão criativa quanto as próprias pessoas chegam. E nós, advogados, ficamos limitados e damos uma de que, não, eu posso resolver quando a questão não consegue ser resolvida, da mesma forma que o juiz também não dá conta de ser resolvido. E por isso que no CPC está dizendo que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve, pode passar, por impulso também das partes, né? Então o processo, ele só começa porque as partes querem começar, significando assim, quando a gente volta um pouco a fita, que um processo só começa porque o advogado inicia o processo. Se ele tem o poder de iniciar, ele tem o poder de iniciar de outra forma ou também de não iniciar. Tá lá, o poder é nosso, porque as partes não podem ir a juízo sem a presença do advogado, certo? Então, esse artigo 2º, ele vai dar esse parágrafo 2º. E aí lá do outro artigo, eu não botei o artigo de propósito, eu quis só juntar os parágrafos, todos os dois são 2º. Que, por outro lado, ele fala que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Se nós estamos lá na Constituição dizendo que nós somos indispensáveis à justiça, quem é o Estado? Quem forma o Estado? Somos nós, advogados. Então, nós também temos essa responsabilidade de promover a solução consensual dos conflitos. E nós temos, por outro lado, que até é tema de uma outra palestra que eu dei, foi acho que a última na OAB, de melhorar os nossos honorários, dar maior efetividade e melhorar os nossos honorários. Há uma preocupação e há digamos assim, uma ideia errada de que com a mediação, com os métodos consensuais, nós advogados diminuiremos nossos honorários. O advogado que procura o mediador, que não deve para o advogado ser advogado e mediador. Por exemplo, eu não sou advogada contenciosa desde 2014. Não ingresso com ações contenciosas. Por quê? Porque eu gostei da carreira da consensualidade. Agora, quando não tem jeito, né? A gente tem que ter outro jeito. Mas a gente sempre que possível, né? A gente vai fazendo a questão de ser consensual. Então, quando nós advogados nos dermos conta disso, aí sim nós vamos entender que usar um profissional mediador, usar um profissional conciliador, usar um profissional negociador, ele acaba sendo a base do nosso trabalho. Aí eu digo o seguinte, é uma sentença também, ou a arbitragem, no caso o árbitro, é uma sentença que em que as partes elas se autocompõem no final. Mesmo na conciliação ou na negociação, né? Mesmo numa mediação, todas são as pessoas que têm ali aquele empoderamento de decidir. Por exemplo, no caso que eu dei agora há pouco tempo, que eu dei para vocês esse exemplo, foi um exemplo fictício, tá? Dei uma de Shakespeare aqui, olha a pretensão. Mas assim, nesse caso eu inventei, tá? Não aconteceu. Mas eu tenho um caso que, por exemplo, eu peguei uma pessoa que me procurou, eu fui mediadora de um corretor de imóveis que não ficou muito satisfeito com a mediação, mas no final das contas ele chegou à conclusão de que seria o melhor para ele
E ele é um grande propagador das mediações, porque ele tem um problema lá com o imóvel, ele manda para mediação. Aí recentemente ele mandou uma questão de um direito de sucessão, uma senhorinha de 79 anos, chorando muito comigo, que havia sido agredida pelos netos. E que os netos eram, assim, de uma barbárie horrível, ela descreveu os netos como, sabe assim, os bandidos da história, e que a casa era dela, isso e aquilo. Bom, encurtando a história, eu falei com ela, meu trabalho não é de advogar. Não, doutora, eu quero que a senhora acabe com aqueles meus netos, eu não quero dar nada para eles, não tem nada. Eu falei, olha, não sou advogada, e depois mesmo advogado não vai acabar com nada. O que a gente pode fazer? Eu posso trabalhar com mediação, vocês aceitam? Até a Mônica nem participou, que foi nesse período de férias aí que nós estamos. Mas a Mônica sempre participa com a gente lá no Mediato das mediações. Eu falei, olha só, vamos conhecer a história. Primeira coisa, eu preciso saber se seus netos, quem me procurou foi a senhora e o filho, se seus netos aceitarão a mediação. Aí eu fui procurar os netos e ele foi muito bem recebida. Cuidado, porque não sei o que, foi muito bem recebida pelos netos. E ele falou, tudo bem, aceitamos, mas acontece que a história é essa. Bom, então eles aceitaram a mediação, nós começamos a mediação. Primeiro passo foi, depois desse acolhimento, foi fazer o mapeamento da situação. Se era uma situação de imóvel, uma situação de sucessão, eu precisaria analisar escrituras, datas de óbitos e tal. Então eu fiz o mapeamento e cheguei à conclusão que aquela senhorinha, em primeiro lugar, ela não era tão boazinha assim, tá? Não era tão boazinha quanto ela dizia que era. Isso que ninguém me contou. Através do meu trabalho de mediadora, eu pude chegar à conclusão de que ela não era tão boazinha. Não estou julgando, quer dizer, eu estou julgando para poder conhecer. Porque essa historinha de dizer que não se julga, isso é coisa ultrapassada. Para se conhecer, você julga primeiro, para depois você conhecer, para depois você decidir. São 3 etapas diferentes. Então eu disse, dona fulana, a senhora não é tão boazinha assim. E seus netos não são nenhum bandido. E seus netos são pessoas normais. Só que a senhora não tem direito a 50% dessa casa. A senhora tem direito a apenas 25% de 1/3. E a senhora, durante 40 anos, a senhora brigou com o seu genro, com o seu filho que já morreu, com a sua nora que já morreu, e a senhora nunca viu essa verdade? Não, isso não é verdade. Aí, depois dessa sessão, ela quase que me expulsou, mas eu deixei ela pensando o seguinte, olha, eu fiz aqui, eu vi, analisei, é isso. Aí ela me liga, a senhora falou que ia resolver isso em 3, 4 meses, que eu falei, não, primeiro que eu não falei prazo. Segundo, o que a senhora quer que eu resolva? Quem tem que decidir é a senhora. A senhora primeiro tem que entender o que a senhora tem direito. A senhora sabe o que a senhora tem direito? Eu tenho 50% da casa. Eu falei, não, a senhora não tem 50% da casa. O que a senhora tem é 25% de 1/3. Aí no final, conversei com ela, expliquei. Tá bom, depois eu li. Aí o filho dela me retornou na semana, dizendo que eu poderia prosseguir com a mediação com os netos, porque ela havia entendido que afinal ela só tinha aquele percentual. Então eu, advogada, tenho esse compromisso. No direito norte-americano, os advogados têm a investigação do advogado. Os advogados investigam, os advogados colhem provas, produzem provas, chamam outro advogado, chamam a pessoa que vem acompanhada de outro advogado que também produz prova, que também investiga. E quando ele vai ao juiz, eles levam as provas, os precedentes, aí diz, juiz, tem isso aqui. Recentemente eu assisti um filme que é A Árvore no Teto, em que uma pessoa tinha uma árvore no teto, armava a árvore de Natal. Daí que entra também o trabalho do mediador. Aí no caso, brigando, o Estado, o procurador do Estado brigando, pedindo a prisão do homem, não sei o que, papapá, até que era um casal, um se apaixona pelo outro, natural, muito bem, um casal de advogados. E aí o juiz diz o seguinte, o trabalho de vocês é procurar uma lei que autorize que ele mantenha essa árvore. Eles encontraram lá uma lei do município, lá nos Estados Unidos, que eu não lembro onde, que poderia ter a árvore, desde que não fosse direto no teto. Aí o próprio juiz ajudou e tal. E aí se indagou, por que esse homem
deixava sempre essa árvore no teto. Aí vem a resposta no final, que um mediador é capaz de encontrar. Ele disse, porque quando ele saiu de casa, que a mulher dele tinha problema de bebida, quando a mulher saiu de casa e levou o filho, junto com o homem que ela tinha arrumado, ele falou para o filho, que tinha 8 anos de idade, onde tiver uma árvore em cima do teto, ali eu estarei. E aí, passado algum tempo, esse filho aparece e pergunta para o vizinho, quem mora naquela casa? Aí o vizinho é fulano. Aí ele diz, ele é meu pai. Então as razões dos nossos quereres, elas são ao infinito. Nós advogados não damos conta. Então por isso que é muito mais interessante você, pode passar. É muito mais interessante o advogado fazer todo o seu trajeto extrajudicial do que ir para a judicialidade. E aí você diz assim, a culpa é do Poder Judiciário. Não, a culpa são que nós não estamos manejando adequadamente o CPC. Não estamos. Por quê? Eu já falei 2 parágrafos, eu nem falei os caput dos artigos, eu falei 2 parágrafos, em que nós temos as possibilidades nas nossas mãos. E aqui vem dizendo que também num parágrafo que a conciliação, a mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados. Não fala só juiz. Esse é que é o nosso problema. Nós estamos sempre dizendo que o problema é do vizinho, o problema é do advogado, o problema é do Ministério Público, o problema é da Defensoria Pública, o problema é do serventuário, mas nós advogados não. Nós não. Que é isso? Eu sou advogada. Não, você é responsável. Somos responsáveis. Está no CPC. Ninguém vê, isso aqui não é uma retórica, isso é um conceito contado através de uma história que está escrita chamada CPC. Essa é a nossa história. Nós temos uma história para contar e temos uma história para atuar, mas nós não estamos atuando. Então, como eu digo, o meu caminho é esse, é mostrar para os advogados, colegas, de que, olha gente, existe uma outra